Em um país onde a desigualdade social é uma realidade palpável, uma pergunta simples pode carregar o peso de um futuro inteiro. Você acha que eu posso ter um futuro melhor, mesmo sendo pobre? Essas palavras, ditas por uma garotinha descalça em uma comunidade humilde, ecoaram nas ruas de um Brasil que luta por mudança. O olhar esperançoso da criança, contrastando com suas roupas desgastadas e pés machucados, capturou a atenção de todos ao seu redor, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que, em uma visita inesperada, se viu diante de uma situação que desafiava sua visão de mundo. A garotinha, chamada Ana, tinha apenas 8 anos, mas já carregava nos ombros a responsabilidade de sonhar em meio à adversidade. Ela vivia em um pequeno barraco de madeira, cercado por casas semelhantes, onde a pobreza se manifestava de forma crua. Sua mãe, uma mulher forte e resiliente, trabalhava em um mercado local, mas os recursos mal eram suficientes para alimentar a família. Apesar das dificuldades, Ana nutria um sonho. Queria ser médica, não apenas para mudar sua vida, mas para ajudar as pessoas de sua comunidade que, como ela, enfrentavam a dura realidade da falta de acesso à saúde. O cenário era desolador. As ruas de terra batida estavam cheias de buracos, e a luz do sol mal conseguia penetrar a fumaça e o cheiro de esgoto que pairava no ar. Crianças brincavam em meio a destroços, enquanto os adultos se reuniam em pequenos grupos, discutindo esperanças e frustrações. Era um ambiente onde os sonhos muitas vezes eram sufocados pela realidade crua da pobreza e da exclusão social. No entanto, Ana se destacava. Sua inocência e determinação eram como um farol em meio à escuridão que a cercava. Quando a garotinha fez sua pergunta, o silêncio tomou conta do lugar. As pessoas pararam para ouvir, e o presidente, que até então tinha sido um símbolo de poder, se viu confrontado com a sinceridade e a vulnerabilidade de uma criança. Ele se abaixou para ficar ao nível de Ana, sua expressão mudando de autoridade para empatia. O discurso que se seguiu não foi apenas uma resposta a uma pergunta, foi uma lição de vida que reverberou em todos os presentes. Com um olhar sério, Bolsonaro começou a relatar sua própria infância, repleta de desafios e superações. Ele compartilhou como, mesmo em tempos difíceis, havia aprendido que o futuro não era um presente, mas uma construção feita de escolhas diárias. Estude. Acredite em si mesma e nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, ele disse, capturando a essência do que significa lutar por um futuro melhor. As palavras não eram apenas encorajadoras, eram um convite à ação, um chamado para que Ana e outras crianças como ela acreditassem em seu valor intrínseco. O impacto emocional do encontro foi palpável. As lágrimas nos olhos de Ana refletiam a esperança renascente em seu coração. O momento simples, mas poderoso, se tornou um símbolo de esperança e perseverança, mostrando que, mesmo em meio a uma vida de dificuldades, um pequeno gesto de encorajamento pode se transformar em uma força capaz de mudar destinos. Entretanto, o desafio que Ana e outras crianças de sua comunidade enfrentavam era muito maior do que a simples dúvida sobre um futuro melhor. A questão da inclusão social, da educação precária e das oportunidades limitadas impunha-se como um obstáculo quase intransponível. Como uma criança que sonha em ser médica poderia superar as barreiras impostas pela sua realidade? Essa era a principal luta de Ana. Não apenas um desejo pessoal, mas uma batalha contra um sistema que muitas vezes parecia indiferente às vozes das comunidades mais vulneráveis. A história de Ana, portanto, não é apenas a jornada de uma garotinha em busca de um sonho. É também um retrato da luta por justiça social, inclusão e igualdade de oportunidades. A garotinha, com seu espírito indomável, encarna a esperança de que um futuro melhor é possível, mesmo quando as circunstâncias parecem intransigentes.
E assim, o encontro inesperado com o presidente não se tornou apenas uma conversa entre uma criança e um líder, mas um marco de transformação que poderia inspirar uma nova geração a acreditar em suas capacidades e lutar por seus direitos. Ao final, a pergunta de Ana reverberou, não apenas nas ruas daquele bairro, mas em todo o Brasil. Era um lembrete de que, em um país repleto de desafios, cada voz importa e cada sonho merece ser ouvido. A mensagem de superação e esperança se tornou um farol, iluminando o caminho para aqueles que acreditam que, apesar das dificuldades, sempre há uma chance de recomeçar, de lutar e de transformar não apenas o próprio futuro, mas o futuro de toda uma nação. Ana, a garotinha que sonhava em ser médica, logo se viu diante de pequenos desafios que, embora parecessem insignificantes para muitos, testavam sua determinação e coragem de maneira intensa. O primeiro deles surgiu em um dia ensolarado, quando decidiu que precisava estudar mais para alcançar seu sonho. Com um caderno velho e um lápis que tinha encontrado na rua, Ana se sentou em frente ao barraco, determinada a aprender. No entanto, as distrações ao seu redor eram muitas. A gritaria das crianças brincando, o barulho dos vendedores ambulantes e o som constante de uma televisão alta na casa vizinha. Ela tentou se concentrar, mas a frustração começou a tomar conta de seu coração. Era difícil focar em números e letras quando o mundo parecia gritar por sua atenção. Sentindo-se desmotivada, Ana fechou o caderno e olhou para o céu, buscando alguma resposta. Foi então que ouviu a voz de sua mãe, chamando-a para ajudar com as compras no mercado. O que deveria ser um momento de aprendizado se transformou em um lembrete da dura realidade em que viviam. Ana percebeu que, para alcançar seu sonho, precisaria de mais do que apenas vontade. Precisava de disciplina e resiliência. Enquanto caminhava até o mercado, Ana encontrou alguns de seus amigos da vizinhança. Entre eles estava Lucas, um menino que também sonhava em ser algo grande, mas que se via frequentemente desmotivados pelos comentários de adultos que diziam que sonhos eram apenas ilusões. Ana e Lucas se tornaram rapidamente aliados, compartilhando suas aspirações e trocando ideias sobre como poderiam estudar juntos. Era um pequeno passo, mas um passo importante, pois a amizade deles começou a florescer em meio às dificuldades. Eles se apoiavam mutuamente, mesmo que tivessem suas próprias inseguranças. No entanto, nem tudo era fácil. Um dia, enquanto Ana se preparava para ir à escola, um grupo de meninos mais velhos a abordou. Eles começaram a fazer comentários maldosos sobre sua roupa e a maneira como ela se esforçava para estudar. Ana sentiu um frio na barriga e, por um momento, suas esperanças vacilaram. Ela queria gritar, mas as palavras pareciam ter se perdido em sua garganta. A insegurança tomou conta dela. E ela se afastou, sentindo-se menor do que nunca. A situação a fez refletir sobre o que significava ser uma garota pobre em busca de um sonho. Ana percebeu que, para além das dificuldades, ela precisava encontrar força dentro de si mesma. Com lágrimas nos olhos, decidiu que não permitiria que aqueles meninos a impedissem de lutar pelo que queria. O que antes parecia um abalo em sua confiança, tornou-se uma motivação. Ana percebeu que, se quisesse ser médica, teria que aprender a enfrentar não apenas os desafios da vida, mas também as vozes negativas que buscavam desanimá-la. Com o apoio de Lucas, Ana começou a se reunir mais frequentemente com os amigos para estudar. Juntos, eles criaram um pequeno grupo de estudo em que se revezavam para ensinar uns aos outros, compartilhando os conhecimentos que conseguiam captar nas aulas. As risadas e os momentos de descontração tornaram-se uma forma de aliviar a pressão, e a amizade deles se fortalecia a cada dia. No entanto, mesmo com a união deles, Ana ainda se deparava com barreiras. O acesso à educação era precário, e muitas vezes as escolas não tinham materiais suficientes. Um dia, a professora anunciou que precisariam trazer livros de casa, mas Ana não tinha nenhum para levar.
O sentimento de impotência inundou seu coração. Ela sentiu que estava se afundando em um mar de incertezas, mas ao olhar para Lucas e os outros amigos, encontrou um novo ânimo. Eles decidiram que, juntos, poderiam pedir livros emprestados entre eles, formando uma pequena biblioteca improvisada. Esses pequenos desafios diários começaram a moldar Ana, revelando sua resiliência e determinação em meio a obstáculos. Ela aprendeu a lidar com a frustração e a transformar cada dificuldade em uma lição. As experiências que passava com seus amigos a ensinavam sobre solidariedade e empatia, ao mesmo tempo em que a motivavam a continuar lutando por seus sonhos. Porém, em meio a esses desafios menores, sinais de conflitos maiores começaram a surgir. Ana percebeu que a comunidade enfrentava problemas mais profundos, como a falta de recursos básicos e a ausência de políticas que garantissem uma educação de qualidade para todos. Essas injustiças começaram a ecoar em sua mente, e a garotinha se perguntava como poderia fazer a diferença. O desejo de se tornar médica não era apenas uma aspiração pessoal. Agora, ela via uma possibilidade de ajudar sua comunidade a superar as dificuldades. Em seu íntimo, Ana sabia que sua jornada estava apenas começando. Cada pequeno obstáculo que superava a preparava para lutas maiores à frente. Com o apoio de seus amigos, ela começou a se sentir mais confiante, disposta a enfrentar não apenas os desafios de sua própria vida, mas também a injustiça que cercava aqueles que amava. A garotinha, com seu espírito indomável, começava a compreender que, mesmo em meio a adversidades, seu desejo de um futuro melhor poderia se transformar em uma força poderosa de mudança. Ana continuou sua jornada com a determinação em seu coração, mas novos desafios começaram a se apresentar, testando não apenas sua força, mas também sua fé em si mesma. A cada dia que passava, a pressão aumentava. As expectativas escolares, a responsabilidade em casa e o desejo de ajudar sua comunidade se tornavam um peso difícil de carregar. Em um desses dias, enquanto estudava em casa, um novo problema surgiu. Sua mãe, que sempre fora sua maior apoiadora, começou a mostrar sinais de preocupação. O dinheiro estava acabando e as contas se acumulavam. Ana viu a expressão de cansaço no rosto da mãe e sentiu seu coração apertar. Ela se perguntava como poderia continuar a sonhar em ser médica quando sua família enfrentava dificuldades tão grandes. Um dia, ao voltar da escola, Ana encontrou um panfleto na porta de casa. Era um anúncio para um curso de primeiros socorros promovido por uma ONG local. A ideia de aprender sobre cuidados médicos a empolgou, mas logo veio a dúvida. Seria possível conciliar o curso com as responsabilidades em casa? E se não conseguisse acompanhar? A insegurança a consumiu, mas ao mesmo tempo a ideia de ajudar as pessoas ao seu redor a acendeu uma chama dentro dela. E se aprendesse algo que pudesse fazer a diferença na vida de alguém? A luta interna entre seu desejo de aprender e suas obrigações diárias a fez hesitar. Naquela mesma tarde, Ana encontrou Lucas e decidiu compartilhar suas preocupações com ele. Para sua surpresa, Lucas também havia visto o panfleto e estava tão animado quanto ela. Eles conversaram por horas sobre a possibilidade de se inscreverem juntos. A amizade deles se tornava uma âncora em meio à tempestade de emoções. Mas à medida que a data de início do curso se aproximava, Ana começou a se sentir sobrecarregada. O medo de falhar e de decepcionar sua mãe a consumia. Ela temia que, ao se dedicar ao curso, estivesse deixando de lado as responsabilidades em casa. O dilema moral que enfrentava a fazia questionar suas prioridades. Deveria colocar seu sonho em primeiro lugar ou priorizar as necessidades de sua família? Naquele momento, Ana percebeu que não era apenas um desafio pessoal, mas uma situação que muitos de seus amigos e vizinhos também enfrentavam.
Essa realidade fez com que ela refletisse sobre o significado de seu sonho. Ser médica não era apenas um objetivo, era uma forma de contribuir para a sua comunidade, de ajudar pessoas que, assim como sua família, enfrentavam dificuldades. Ana decidiu que precisava de orientação. Com um misto de ansiedade e esperanças, ela procurou a professora de ciências, Dona Clara, uma mulher que sempre acreditou no potencial dos alunos. Ao contar sobre o curso e suas preocupações, Ana se sentiu ouvida e acolhida. Dona Clara, percebendo a determinação da aluna, ofereceu ajuda, sugerindo que Ana tentasse conciliar os estudos com as responsabilidades em casa. Ela poderia ajudar com algumas tarefas escolares e, ao mesmo tempo, Ana poderia compartilhar o que aprendeu no curso com seus colegas. Essa ideia ressoou profundamente com Ana, que viu ali uma chance de transformar sua luta pessoal em uma oportunidade para outros. A conversa com Dona Clara deu a Ana um novo ânimo, mas o desafio ainda era grande. No primeiro dia do curso de primeiros socorros, Ana se sentou entre pessoas de diferentes idades e histórias. Alguns eram jovens como ela, sonhadores, enquanto outros eram adultos que buscavam uma nova chance. A diversidade daquele grupo a inspirou, mas também trouxe à tona suas inseguranças. O medo de não ser capaz de acompanhar as aulas a paralisava. No entanto, ao olhar para Lucas, que estava ao seu lado, ela se lembrou de que não estava sozinha. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Conforme as aulas avançavam, Ana começou a se sentir mais confiante. Aprender sobre cuidados médicos e primeiros socorros a fazia sentir-se mais próxima do seu sonho. Contudo, a pressão em casa não diminuiu. Sua mãe, ainda lidando com as dificuldades financeiras, começou a apresentar sinais de estresse. Ana sentia que sua mãe estava se esforçando para manter a casa em ordem, mas a tensão estava crescendo. As brigas sobre dinheiro tornaram-se mais frequentes e Ana se sentia impotente. O peso da responsabilidade crescia e a ideia de ser médica parecia um sonho distante. Em uma noite particularmente difícil, após uma discussão acalorada entre sua mãe e um credor, Ana decidiu que precisava agir. Com o apoio de Lucas e outros amigos, ela organizou uma pequena venda de bolos e doces na comunidade. O objetivo era arrecadar dinheiro para ajudar sua mãe e outras famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. A ideia de unir forças com seus amigos a encheu de esperança. Juntos, poderiam fazer a diferença, mesmo que pequena. No entanto, a venda não saiu exatamente como planejado. Apesar do apoio da comunidade, não conseguiram arrecadar o suficiente. A frustração e a decepção a abalaram. Ana se sentia culpada por não ter conseguido ajudar sua mãe como desejava. As vozes negativas que havia enfrentado anteriormente voltaram a ecoar em sua mente. Seria mesmo capaz de realizar seu sonho? Cada contratempos parecia empurrá-la para um beco sem saída. Com lágrimas nos olhos, Ana se sentou na calçada, perdida em seus pensamentos. A pressão emocional estava se tornando insuportável. Foi quando Lucas se aproximou, sentando-se ao seu lado. Ele, que também havia enfrentado suas próprias dificuldades, ofereceu palavras de encorajamento. Ana, às vezes a vida parece difícil, mas é nesses momentos que precisamos nos lembrar do porquê estamos lutando. Não é só sobre nós, mas sobre todos que amamos e queremos ajudar. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Ana, e com um novo ânimo, ela decidiu que não desistiria tão facilmente. Ana percebeu que cada desafio, cada lágrima e cada momento de dúvida contribuíam para sua força interior. A luta pela educação e pela mudança social era uma jornada que exigia resiliência e união. E assim, com o apoio de Lucas e a determinação renovada, ela se levantou, pronta para enfrentar os próximos obstáculos que a vida ainda reservava. Ana se levantou daquela calçada, determinada a não deixar que a frustração a dominasse. No entanto, os desafios estavam apenas começando. Nos dias seguintes,
A pressão em casa aumentou ainda mais. Sua mãe, já sobrecarregada, começou a trabalhar horas extras, mas o estresse e a exaustão tornaram-se evidentes. As discussões sobre dinheiro se tornaram mais frequentes e intensas, e Ana sentia que a atmosfera em casa estava pesando sobre todos. O olhar cansado da mãe a incomodava, e a sensação de impotência a acompanhava em cada canto da casa. Enquanto isso, na escola, Ana começou a notar que alguns de seus colegas, que antes eram amigos, estavam se afastando. A diferença entre suas realidades se tornava mais palpável. Enquanto eles se preocupavam com festas e passeios, Ana se via lutando para manter suas notas e ajudar em casa. A amizade com Lucas, que sempre foi uma fonte de apoio, começou a ser testada. Lucas, por sua vez, estava enfrentando seus próprios problemas. Seu pai havia perdido o emprego e a pressão financeira em sua casa também se tornara insuportável. Embora eles tentassem se apoiar, havia momentos em que a carga emocional de ambos parecia pesada demais para ser compartilhada. Em meio a essa turbulência, Ana decidiu que precisava fazer algo que pudesse aliviar a pressão. Ela se lembrou do curso de primeiros socorros e de como poderia usá-lo para ajudar não apenas a si mesma, mas também sua comunidade. Com a ajuda de Dona Clara, conseguiu organizar uma sessão de primeiros socorros em sua escola, onde poderiam ensinar aos alunos e pais noções básicas sobre como lidar com emergências. A ideia trouxe um novo ânimo a Ana, que a fez sentir que ainda havia esperança. Mas a execução do plano não foi fácil. Ao anunciar a iniciativa, ela se deparou com resistência. Alguns pais estavam céticos sobre a eficácia de um curso ministrado por adolescentes. Outros mencionaram que não podiam se dar ao luxo de perder tempo com isso, dado que estavam lidando com suas próprias dificuldades. A rejeição a deixou desanimada, mas Ana não estava disposta a desistir. Com a ajuda de Lucas e Dona Clara, ela começou a visitar as casas do bairro, conversando com as pessoas, explicando a importância de saber como agir em situações de emergência. Lentamente, algumas pessoas começaram a se interessar, mas o caminho parecia longo e repleto de obstáculos. O desgaste emocional começou a se manifestar fisicamente. Ana frequentemente se sentia cansada e as noites mal dormidas se tornaram uma constante. Ela se pegava sonhando acordada, imaginando como seria sua vida se conseguisse realizar seu sonho de ser médica. Mas em seguida, a realidade a puxava de volta, lembrando-a das contas não pagas, da pressão sobre sua mãe e da necessidade de ser forte. A situação em casa atingiu um ponto crítico quando sua mãe, visivelmente exausta, teve um desmaio. O evento foi um choque para Ana, que imediatamente se lembrou do que havia aprendido nas aulas de primeiros socorros. Com um misto de medo e determinação, ela seguiu as instruções que tinha na mente, ligou para uma ambulância e, enquanto aguardava a chegada dos paramédicos, fez o possível para manter sua mãe consciente. Mesmo assim, o pânico tomou conta dela e a dúvida se infiltrou em sua mente. E se não fosse o suficiente? E se algo acontecesse com sua mãe? Após o incidente, as coisas mudaram. A urgência da situação trouxe um novo entendimento sobre a importância do que Ana estava tentando fazer. Sua mãe, recuperada, percebeu o quanto a saúde dela impactava diretamente a vida de Ana. A conversa que tiveram após o episódio foi difícil, mas necessária. Ana se sentiu mais próxima da mãe, e ambas decidiram que precisavam se apoiar mutuamente, não apenas em momentos de crises, mas em todos os aspectos da vida. Enquanto isso, a dinâmica com Lucas também começou a mudar. A pressão externa os estava afetando, e eles começaram a discutir mais frequentemente. O que antes era um espaço seguro de compartilhamento e apoio, começou a se tornar uma fonte de tensão. Ambos estavam lutando contra suas próprias inseguranças e frustrações, e isso começou a transparecer em suas interações. Ana se sentia culpada,
por não conseguir ser um apoio constante para Lucas, e ele, por sua vez, sentia que não estava fazendo o suficiente para ajudá-la. No entanto, em meio a essa tempestade emocional, Ana teve uma epifania. Ela percebeu que, assim como o curso de primeiros socorros poderia beneficiar sua comunidade, a amizade deles também precisava de cuidados. Decidiu que era hora de se abrir sobre suas preocupações e medos, não apenas com Lucas, mas também com sua mãe. Ao expressar suas inseguranças, ela começou a perceber que não estava sozinha em suas lutas. Através dessa conversa sincera, Ana e Lucas encontraram um novo entendimento. Eles decidiram que, em vez de se afastarem, deveriam se unir mais do que nunca. Com a determinação renovada, eles se comprometeram a trabalhar juntos, tanto no curso de primeiros socorros quanto em suas vidas pessoais. Ana percebeu que a amizade verdadeira era aquela que enfrentava os desafios juntos, e não como indivíduos isolados. Enquanto Ana se preparava para a próxima aula do curso, ela sentiu uma nova energia. Os desafios ainda estavam presentes, mas agora, em vez de serem um fardo, eles se tornaram uma oportunidade de crescimento. Com cada novo obstáculo, ela se tornava mais forte e mais resiliente. E com Lucas ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A jornada ainda era longa, mas Ana estava determinada a não apenas sonhar, mas a lutar por seus objetivos, enquanto ajudava aqueles ao seu redor. A transformação estava em curso, e ela sabia que essa era apenas a primeira de muitas reviravoltas que moldariam seu destino. Ana estava absorta em seus pensamentos enquanto caminhava para a escola, a mente agitada por preocupações que pareciam se multiplicar a cada dia. O estresse em casa, a pressão acadêmica e a necessidade de ajudar sua mãe a superar a exaustão tornavam tudo ainda mais desafiador. Contudo, o que ela não esperava era que um evento transformador se aproximava, um ponto de virada que mudaria drasticamente sua trajetória. Aquele dia começou como qualquer outro, mas uma notícia inesperada abalou a comunidade. Um acidente grave havia ocorrido em um dos bairros vizinhos. Um jovem, conhecido por todos, havia se ferido gravemente ao tentar ajudar uma criança que estava prestes a ser atropelada. Ele não tinha recebido a ajuda adequada a tempo e a tragédia chocou a todos. Ana, ao ouvir sobre o incidente, sentiu um aperto no peito. Aquela situação poderia ter sido evitada se as pessoas ao redor soubessem como agir em casos de emergência. O impacto emocional da notícia foi profundo. Ana se viu refletindo sobre o que havia tentado construir com seu curso de primeiros socorros. A sensação de impotência a envolveu e a dúvida sobre a eficácia de seus esforços a assombrou. E se eu tivesse feito mais? E se as pessoas tivessem se interessado pelo que eu ofereci? Pensou, sentindo a dor da perda e a frustração de saber que poderia ter contribuído para evitar aquela tragédia. Por outro lado, a dor da comunidade trouxe uma nova luz ao seu propósito. Em vez de se deixar abater, Ana sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. O evento trágico serviu como um chamado às armas. Ela percebeu que a urgência da situação não era apenas um desafio a ser enfrentado, mas uma oportunidade de fazer a diferença. Decidiu que não poderia mais esperar que as pessoas se interessassem. Ela mesma precisaria agir, com mais fervor e entusiasmo. Ana e Lucas se reuniram na escola para discutir o que poderiam fazer a respeito. Juntos, eles planejaram uma campanha de conscientização. O objetivo era claro: não apenas ensinar primeiros socorros, mas também sensibilizar a comunidade sobre a importância de estar preparado para emergências. Eles começaram a elaborar um cartaz, reunindo informações sobre o curso, destacando não apenas o que aprenderiam, mas também como isso poderia salvar vidas. Com a determinação renovada, Ana e Lucas foram de porta em porta, conversando com os vizinhos, muitos dos quais ainda estavam lidando com a dor da tragédia recente.
As histórias que ouviram foram emocionantes e inspiradoras. Algumas pessoas se mostraram dispostas a participar, enquanto outras ainda hesitavam. No entanto, Ana não se deixou desanimar. A cada novo contato, ela sentia que estava plantando sementes de esperança. O evento trágico se tornou um catalisador para a mudança. Mais famílias começaram a se interessar pelo curso, não apenas por causa do acidente, mas porque perceberam que a prevenção era uma responsabilidade coletiva. Ana percebeu que, ao compartilhar sua própria vulnerabilidade e sua experiência no processo, ela estava criando um espaço seguro para que outros também pudessem se abrir sobre suas inseguranças e medos. Enquanto o curso se aproximava, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. Era como se ela estivesse enfrentando uma nova etapa em sua vida. A pressão ainda estava presente, mas agora havia uma nova perspectiva. A ideia de que suas ações poderiam realmente fazer a diferença. Ela começou a se sentir mais forte, mais confiante em suas habilidades e em seu papel como líder em sua comunidade. O dia do curso chegou e a sala estava cheia. As vozes e risos misturavam-se em um ambiente que semanas antes parecia tão sombrio. Ana olhou para a plateia e viu rostos familiares, amigos e vizinhos que haviam decidido se unir para aprender algo novo. O coração dela pulsava com entusiasmo e a insegurança que a acompanhara por tanto tempo começou a se dissipar. Durante a apresentação, Ana compartilhou a história do jovem que havia se ferido e a importância de estarem preparados. A emoção em sua voz tocou a todos. Ela não estava apenas ensinando sobre primeiros socorros, estava inspirando um senso de comunidade e solidariedade. A conexão emocional que surgiu naquele momento foi palpável, e Ana percebeu que havia criado algo significativo. O curso foi um sucesso, e a sensação de realização que preencheu Ana era indescritível. Ela tinha conseguido não apenas reunir as pessoas, mas também criar um espaço onde todos podiam aprender e se apoiar. Esse novo caminho, que se desenrolava diante dela, a fez perceber que a verdadeira força não estava apenas em ser uma futura médica, mas em ser uma agente de mudança em sua própria comunidade. Com o apoio de Lucas e a nova energia que emanava de sua realização, Ana se sentiu pronta para enfrentar quaisquer desafios que ainda pudessem surgir. A tragédia que a havia abalado foi transformada em um impulso para a ação, e ela sabia que agora, mais do que nunca, estava no caminho certo. A jornada estava apenas começando, e Ana estava determinada a continuar lutando por seus sonhos e pela saúde de sua comunidade. O ponto de virada havia chegado, e ela estava preparada para tudo que viesse a seguir. As repercussões do ponto de virada na vida de Ana foram imediatas e intensas. A energia que antes a consumia com preocupações e incertezas deu lugar a um sentimento de propósito renovado. O curso de primeiros socorros não apenas a ajudou a canalizar sua dor em ação, mas também solidificou sua posição como uma líder em sua comunidade. As conversas com vizinhos, que antes eram meros cumprimentos, agora se transformaram em diálogos profundos sobre segurança, responsabilidade e a importância de estarem preparados para emergências. Ana percebeu que havia criado um laço entre as pessoas, um senso de pertencimento que antes não existia. Entretanto, nem tudo eram flores. O sucesso do curso trouxe à tona novos desafios. Algumas pessoas, temendo a responsabilidade de agir em situações de emergência, começaram a criticar Ana e Lucas, acusando-os de serem alarmistas. Por que gastar tempo com isso? Acidentes acontecem, diziam alguns. Essa resistência a incomodou profundamente, fazendo-a questionar se sua determinação e esforço teriam realmente valido a pena. O medo do fracasso a assombrava, e ela se viu emaranhada em dúvidas sobre a eficácia de suas ações. Ana, contudo, começou a processar essas reações negativas de uma maneira diferente.
Em vez de se deixar abater, ela decidiu que essas objeções eram apenas mais um obstáculo a ser superado. Com a coragem que havia descoberto em si mesma, ela organizou uma nova reunião comunitária. Desta vez, não se tratava apenas de ensinar primeiros socorros, mas de discutir as percepções e medos que as pessoas tinham sobre a segurança na comunidade. Essa abordagem mais inclusiva não só desarmou críticos, mas também abriu um espaço onde todos podiam expor suas preocupações e, ao mesmo tempo, fortalecer a comunidade. Esse processo de enfrentamento das objeções revelou o crescimento de Ana. Ela começou a entender que ser uma líder não era apenas sobre ensinar, mas também sobre ouvir e se conectar com as necessidades e medos das pessoas ao seu redor. Cada interação se tornou uma oportunidade de aprendizado, tanto para ela quanto para os outros. Ana se tornou mais resiliente, mais confiante em sua capacidade de lidar com a adversidade. A tensão entre seu desejo de fazer a diferença e as críticas que enfrentava moldou sua determinação, levando-a a se aprofundar ainda mais em seu papel. Ao mesmo tempo, a expectativa em torno da comunidade começou a crescer. O sucesso do curso e a nova abordagem de Ana atraíram atenção positiva, e muitos começaram a questionar o que mais poderiam fazer para se tornarem mais proativos em relação às suas próprias segurança e saúde. Essa mudança criou uma onda de empolgação, onde novos cursos e workshops foram propostos. Ana viu-se à frente de uma transformação que ia além de seus esforços iniciais, e a ideia de que sua iniciativa poderia criar um movimento mais amplo a encheu de esperança. No entanto, a jornada ainda estava longe de ser fácil. Ana sabia que as críticas e os desafios continuariam a surgir e que cada novo passo exigiria esforço e determinação. O peso da responsabilidade de liderar a comunidade pesava em seus ombros, mas ao mesmo tempo a ideia de que estava criando um impacto positivo a motivava. O medo de falhar foi substituído pela determinação de persistir, mesmo quando as coisas parecessem difíceis. Ana começou a perceber que a verdadeira mudança não ocorria da noite para o dia. Cada pequeno progresso, cada vida tocada, cada mente aberta representava um passo significativo em direção a um futuro mais seguro. Ela sentia que suas ações estavam começando a reverberar, não apenas entre os vizinhos, mas também em sua própria vida. A determinação de ajudar sua comunidade a se tornar mais forte e resiliente estava se refletindo em sua vida pessoal, onde o desejo de superar seus próprios desafios crescia a cada dia. O clímax da transformação de Ana estava se aproximando. Com a comunidade cada vez mais unida e engajada, ela sabia que uma nova fase estava prestes a surgir. O que antes parecia um projeto isolado, agora se tornara um movimento coletivo, e a expectativa de novos desafios e oportunidades criava uma tensão palpável no ar. Ana estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, determinada a usar sua voz e suas ações para continuar fazendo a diferença. A jornada estava apenas começando, e ela sentia que cada passo a levava mais perto de realizar seus sonhos, não apenas como uma futura médica, mas como uma verdadeira agente de mudança. O dia da grande simulação de emergência havia chegado, e a expectativa na comunidade era palpável. Ana se sentia dividida entre a ansiedade e a empolgação. Se tudo funcionasse como planejado, este poderia ser o momento de consolidação de sua liderança. Contudo, o que deveria ser um evento edificante começou a se transformar em um pesadelo quando, minutos antes da simulação, um acidente real ocorreu na rua ao lado. Um ciclista colidiu com um carro, e o barulho do impacto ecoou como um trovão, cortando o ar de expectativa. Ana não hesitou. Cada segundo contava. Ela se lembrou das aulas que havia ministrado e da importância de manter a calma em situações críticas.
Com um olhar decidido, orientou Lucas e os outros voluntários a correrem em direção ao local do acidente. Ao chegar, a cena era caótica. O ciclista estava caído no chão e o motorista do carro parecia em choque, sem saber como reagir. Ana percebeu que a situação exigia não apenas habilidades técnicas, mas também uma liderança firme. Com a voz elevada, mas controlada, Ana começou a direcionar os esforços. Lucas, verifique o ciclista. Certifique-se de que ele está consciente e respirando. Alguém chame uma ambulância. E você, disse ela, apontando para uma mulher que estava paralisada pelo medo. Venha comigo e ajude a acalmar o motorista. O fato de ter assumido a liderança naquelas circunstâncias intensificou a tensão que já existia. As críticas que recebera anteriormente voltaram à sua mente, mas ela não tinha tempo para se deixar abater. A vida de alguém estava em jogo. Enquanto trabalhava, Ana refletiu sobre tudo o que havia aprendido ao longo de sua jornada. Ela se lembrou de cada reunião, de cada diálogo que teve com os vizinhos, de cada crítica que enfrentou e de como transformou aquelas experiências em força. A pressão do momento fez seu coração disparar, mas ela também sentiu uma onda de determinação. Era hora de agir. Os minutos pareciam horas enquanto ela tentava estabilizar o ciclista que estava consciente, mas visivelmente em dor. Ana aplicou o que havia ensinado em seus cursos. Verificou sinais vitais, imobilizou a área afetada e falou com o ciclista para mantê-lo calmo. Você está seguro? A ajuda está a caminho, disse ela, olhando em seus olhos. Isso não era apenas uma questão de primeiros socorros, era um momento de conexão e empatia. E Ana percebeu que essa era a essência do que ela estava tentando construir na comunidade. A ambulância finalmente chegou, e os paramédicos assumiram o controle da situação. Ana sentiu um misto de alívio e exaustão. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas havia algo mais profundo dentro dela. Ela olhou em volta e viu as pessoas da comunidade que inicialmente duvidaram de sua iniciativa, agora ajudando e se mobilizando. O clima de união que havia cultivado durante os últimos meses estava florescendo diante de seus olhos. O impacto emocional do que aconteceu não atingiu apenas Ana. Os vizinhos, que antes estavam apáticos, agora conversavam entre si sobre a importância de estarem preparados. Aquele acidente real havia se transformado em um catalisador para a mudança que Ana sempre desejou. Ela percebeu que, mesmo em meio ao caos, a transformação estava se concretizando. As críticas que antes a feriram agora pareciam insignificantes diante da realidade que haviam enfrentado juntos. Com a situação sob controle e os profissionais de saúde levando o ciclista para a ambulância, Ana sentiu um peso enorme se dissipar. No entanto, antes que pudesse relaxar, uma mulher se aproximou. Era a mãe do ciclista que havia chegado apressadamente, aterrorizada. A expressão de desespero em seu rosto quase fez Ana desmoronar, mas em vez disso, ela respirou fundo e se aproximou. Ele está em boas mãos, disse Ana com um tom suave. Fizemos tudo o que podíamos para ajudá-lo e a ambulância o levará ao hospital. A mulher, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Ana. Era um momento de vulnerabilidade e conexão que solidificou tudo o que Ana havia trabalhado para construir. A simulação de emergência, que deveria ser um treinamento, se transformou em uma experiência real, e a comunidade estava mais unida do que nunca. Ana sabia que o desafio que enfrentou naquele dia não foi apenas sobre salvar uma vida, foi sobre transformar sua própria insegurança em força. O contato humano, a empatia e a capacidade de se unir em momentos de crise tornaram-se a verdadeira essência de sua jornada. Ana olhou para os rostos de seus vizinhos, agora inspirados e determinados. Naquele momento, ela percebeu que havia superado não apenas o seu medo de falhar, mas também havia ajudado sua comunidade a dar os primeiros passos em direção a um futuro mais seguro.
E, enquanto a sirene da ambulância se afastava, ela sentiu que estava finalmente onde sempre deveria ter estado. Na linha de frente, não apenas como uma líder, mas como uma verdadeira agente de mudança. O impacto da simulação de emergência e do acidente real reverberou por toda a comunidade. Ana sentiu a mudança em cada olhar que encontrou ao voltar para casa. As pessoas estavam mais abertas, mais dispostas a se ajudar, e a empatia, que antes parecia apenas uma ideia abstrata, agora se tornara uma realidade palpável. A experiência de vida e morte havia unido os vizinhos de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram, Ana foi abordada por várias pessoas que a parabenizaram por sua ação rápida e decisiva. Aqueles que antes estavam céticos sobre sua liderança, agora viam nela uma figura de força e esperança. O ciclista se recuperou bem, e a mãe dele, que havia se tornado próxima de Ana durante os dias que se seguiram ao acidente, a convidou para um café. Essa conexão inesperada trouxe um novo entendimento sobre o papel que ela poderia desempenhar na vida das pessoas ao seu redor. Enquanto refletia sobre tudo o que aconteceu, Ana percebeu que a sua insegurança inicial tinha se transformado em confiança. Ela aprendeu que a verdadeira liderança não era apenas sobre tomar decisões corretas, mas também sobre conectar-se com as pessoas, ouvir suas preocupações e, acima de tudo, estar presente quando mais precisavam. Essa nova perspectiva a levou a buscar maneiras de continuar a educar a comunidade sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, organizando workshops regulares e criando um grupo de apoio entre os vizinhos. Lucas, que havia estado ao seu lado durante a simulação, tornou-se seu braço direito. Juntos, eles começaram a planejar um evento comunitário para promover a segurança no trânsito, unindo esforços com escolas locais e grupos de ciclistas. A ideia de um dia de conscientização trouxe um entusiasmo renovado à comunidade, e Ana viu como as amizades que ela cultivou se tornaram instrumentos para mudanças significativas. As mães, os pais e até mesmo os jovens da vizinhança estavam se envolvendo, e a energia positiva era contagiante. Ana percebeu que a transformação era maior do que ela havia imaginado, e cada passo que davam para frente parecia ecoar os ensinamentos que ela tanto valorizava. A união, a solidariedade e o compromisso de cuidar uns dos outros se tornaram a base da nova identidade da comunidade. Durante um desses encontros, enquanto compartilhavam suas histórias e experiências, a mulher que ajudou a acalmar o motorista se aproximou de Ana. Você não sabe o quanto isso significou para todos nós. Você nos mostrou que, mesmo em momentos de crise, podemos encontrar força e esperança. As palavras da mulher tocaram Ana profundamente. Ela sabia que, ao enfrentar seus próprios medos, havia inspirado os outros a fazer o mesmo. O que começou como um dia de simulação se transformou em um catalisador para um novo começo. Ana não apenas ajudou a salvar uma vida, mas também despertou um senso de responsabilidade coletiva entre seus vizinhos. Ela viu que as mudanças sociais não ocorrem em um vácuo. Elas são construídas sobre a coragem de indivíduos que se recusam a permanecer inertes diante da adversidade. Enquanto os meses passavam, Ana se tornou uma presença constante nas reuniões da comunidade. Sua voz, antes hesitante, agora era forte e segura. Ela se tornou um símbolo de empoderamento, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. As amizades que antes pareciam superficiais, agora eram profundas e significativas, conectadas por um fio invisível de experiências compartilhadas e superações. Ana também começou a perceber a importância de cuidar de si mesma. Com o apoio de seus amigos, ela se permitiu momentos de descanso e reflexão. Aprendeu que, para ser uma líder eficaz, precisava estar em harmonia consigo mesma primeiro. Isso a levou a explorar novos hobbies e interesses, como yoga e meditação, que a ajudaram a manter o equilíbrio emocional.
O dia da grande simulação, que inicialmente parecia um fardo, se transformou em um marco de crescimento e união. Ana sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, mas agora ela estava equipada com a confiança e a força que havia cultivado em meio ao caos. A comunidade, antes fragmentada e apática, agora florescia em um espírito de colaboração e solidariedade. Quando ela olhou para trás, para aquele dia fatídico, Ana viu não apenas o acidente, mas o renascimento de sua própria identidade e a transformação de sua vizinhança. A jornada de superação estava longe de terminar, mas ela finalmente sentia que estava no caminho certo, rodeada por amigos que acreditavam nela e na construção de um futuro melhor. E enquanto os sorrisos e a gratidão a cercavam, Ana percebeu que o verdadeiro poder estava na capacidade de se conectar, de amar e de se unir em tempos difíceis. Ana observou com satisfação como as ações que tomou após o acidente foram mais do que apenas reações imediatas. Elas se tornaram o alicerce de uma nova era para a comunidade. As oficinas de primeiros socorros que organizou começaram a atrair cada vez mais participantes, e o evento de conscientização sobre segurança no trânsito se transformou em uma tradição anual. As pessoas começaram a se reunir, não apenas para aprender, mas para compartilhar histórias, experiências e, principalmente, construir laços que antes pareciam impossíveis. No decorrer desse processo, personagens que antes eram apenas conhecidos agora se tornaram amigos íntimos. A mãe do ciclista, que havia se tornado uma das maiores apoiadoras de Ana, trouxe outras mães que também estavam interessadas em se engajar na causa. Juntas, elas formaram um grupo que se dedicava a promover a segurança nas ruas, criando campanhas de conscientização que alcançaram até as escolas. O impacto do acidente reverberou em cada canto da vizinhança, transformando a maneira como todos viam a responsabilidade coletiva. Lucas, o parceiro de Ana, também experimentou uma transformação significativa. Ele, que sempre se sentiu um pouco deslocado em sua própria comunidade, agora se via como parte de algo maior. Através da colaboração com Ana, ele começou a se expressar mais e se tornou um defensor ativo da segurança no trânsito. Sua confiança cresceu e ele começou a sonhar com novas ideias para eventos comunitários que poderiam envolver ainda mais pessoas. O vínculo entre Ana e Lucas se fortaleceu e sua amizade se tornou uma fonte de apoio mútuo, alimentando suas respectivas jornadas de autodescoberta e empoderamento. À medida que os meses passavam, a comunidade também começou a enfrentar desafios mais amplos. Embora as mudanças fossem visíveis, Ana sabia que a luta pela segurança e pela solidariedade era contínua. Ela percebeu que a verdadeira transformação não acontecia da noite para o dia, mas era um esforço coletivo que exigia paciência e perseverança. Com isso em mente, ela se dedicou a promover um diálogo aberto entre os moradores, criando um espaço onde todos pudessem expressar suas preocupações e ideias. Enquanto refletia sobre sua jornada, Ana sentiu uma onda de gratidão. Ela se lembrava de sua insegurança inicial, de como hesitava em se colocar à frente e de como o acidente havia sido um divisor de águas. Agora, ela não apenas havia encontrado sua voz, mas também havia ajudado outros a encontrarem a deles. O que antes parecia um fardo, agora se revelava como um presente, uma oportunidade de crescimento pessoal e comunitário. Ana sentiu que cada escolha que fez, desde o momento em que decidiu agir após o acidente até os esforços contínuos para unir a comunidade, tinha gerado mudanças reais. Ela havia criado um ambiente onde a empatia e a solidariedade eram mais do que apenas palavras. Eram práticas diárias. O legado que estava construindo não era apenas sobre segurança no trânsito, mas sobre a importância de se importar uns com os outros. O sentimento de realização era palpável,
Mas Ana também sabia que o caminho a percorrer ainda estava longe de ser perfeito. Havia desafios à frente, como a necessidade de manter o engajamento da comunidade e lidar com a resistência de alguns moradores que ainda estavam presos a velhos hábitos. No entanto, a força que ela encontrara em si mesma e nos outros a encorajava a enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Em uma de suas últimas reuniões do ano, Ana olhou ao redor e viu rostos conhecidos, cada um carregando suas próprias histórias de superação e esperança. Com um sorriso nos lábios, ela se lembrou do quanto havia mudado e do quanto a comunidade havia mudado com ela. Havia um novo senso de pertencimento, e ela sabia que havia um futuro promissor pela frente. A ideia de que podiam enfrentar os desafios juntos os tornava mais fortes. Ana estava pronta para o que viesse a seguir. Ela havia aprendido a importância da resiliência, da empatia e da responsabilidade compartilhada. O acidente, que inicialmente parecia um evento trágico, se transformou em uma oportunidade de crescimento e união. Com cada passo que davam, a comunidade se tornava não apenas um lugar mais seguro, mas um lar onde a solidariedade prevalecia. Ao se preparar para o próximo evento comunitário, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Havia muito a ser feito, mas agora ela tinha aliados, amigos e uma comunidade disposta a lutar por um futuro melhor. O que começou como uma crise se tornara uma jornada de transformação, e Ana estava pronta para continuar liderando, aprendendo e crescendo junto com aqueles que a cercavam. Ela sabia que o verdadeiro impacto de sua jornada ainda estava por vir, e o que importava era que juntos estavam prontos para enfrentar o futuro de braços abertos. A jornada de Lucas o trouxe a um ponto crucial em sua vida, onde suas escolhas e ações não apenas moldaram seu destino, mas também influenciaram aqueles ao seu redor. Ao longo de sua trajetória, ele enfrentou desafios que o forçaram a confrontar seus medos mais profundos e a repensar suas prioridades. A busca pela verdade o levou a desvendar segredos que não apenas impactaram sua vida, mas também a vida de sua família e amigos. Ao final de sua jornada, Lucas percebeu que cada decisão que tomara, cada sacrifício que fizera, tinha um propósito maior. Ele havia aprendido a valorizar a empatia, a força do perdão e a importância da conexão humana. Após meses de luta interna e externa, Lucas se viu diante de uma encruzilhada. Ele poderia retornar à sua antiga vida, repleta de inseguranças e desilusões, ou poderia abraçar a nova versão de si mesmo, a que agora compreendia que a verdadeira felicidade não reside nas conquistas materiais, mas nas relações que cultivamos. Optou por seguir em frente, decidindo deixar para trás os antigos objetivos que o aprisionavam. Sua escolha foi liberadora. Ele começou a se dedicar a causas que realmente importavam, como ajudar jovens em situação de vulnerabilidade e se engajar em projetos comunitários. Lucas se transformou em um mentor, usando suas experiências para inspirar outros a buscarem seus próprios caminhos de autoconhecimento. No entanto, a vida é repleta de surpresas, e um evento inesperado mudou tudo. Durante uma de suas palestras em uma escola local, Lucas encontrou um jovem chamado Gabriel, que, desolado, relatou ter passado por experiências semelhantes às suas. O que deveria ser uma simples conversa acabou revelando um segredo que Lucas nunca esperou ouvir. Gabriel era, na verdade, seu meio-irmão, fruto de um relacionamento que sua mãe mantivera anos atrás. Essa revelação abalou suas fundações, mas ao mesmo tempo trouxe uma nova perspectiva para sua vida. Lucas não apenas encontrou um novo propósito, mas também uma conexão que ele nunca soubera que existia. Com essa nova realidade em mãos, Lucas se viu em um ciclo de transformação contínua. A presença de Gabriel trouxe à tona questões de identidade e pertencimento,
desafiando Lucas a explorar suas próprias raízes e a história de sua família de maneira mais profunda. Ele percebeu que, embora suas lutas fossem únicas, a dor e a busca por pertencimento eram universais. Assim, ele e Gabriel formaram uma parceria, onde não apenas partilhavam experiências, mas também se apoiavam mutuamente em suas jornadas de autodescoberta. Lucas aprendeu que, embora os desafios da vida persistissem, ele agora estava mais preparado para enfrentá-los. A força interior que cultivara ao longo de sua trajetória o tornara resiliente. Ele entendeu que a vida não se tratava apenas de superar dificuldades, mas também de encontrar beleza nas conexões que fazíamos ao longo do caminho. Ele se sentia mais vivo do que nunca, com um novo senso de propósito e esperança renovada em seu coração. Por fim, a história de Lucas é um testemunho do poder da transformação pessoal e da importância das relações. Ele passou de um jovem perdido a um mentor e irmão, alguém que não apenas encontrou seu lugar no mundo, mas também se tornou um farol de esperança para outros. Sua jornada o ensinou que cada desafio traz consigo uma lição valiosa e que a verdadeira força reside em aceitar a vulnerabilidade e a necessidade de apoio. A mensagem que fica é que a vida é um emaranhado de experiências e cada um de nós tem a capacidade de transformar nossas cicatrizes em histórias de coragem e resiliência. A busca por autoconhecimento é um caminho repleto de altos e baixos, mas é nessa jornada que encontramos não apenas a nós mesmos, mas também as conexões que podem mudar nossa percepção do mundo. Nunca subestime o poder de uma escolha ou a profundidade de um encontro inesperado. Eles podem ser o início de algo extraordinário.